Então Barack Obama e a chanceler alemã esta semana reuniram-se para falar sobre a expulsão que Angela Merkel fez do chefe da CIA em Berlim. Frederico, tu que és o homem ligado à espionagem, o que é que comentas sobre isto? Angela Merkel disse, na altura da expulsão do chefe da CIA em Berlim, que é uma perda de tempo, ou melhor, uma perda de energia andar a espiar os aliados. Ela tem razão, quer dizer, a espionagem em si, hoje em dia, quase está reduzida, digamos, àquilo que podemos ler nos jornais, na internet, em todo lado. Não é preciso haver infiltrações nos países aliados. Tanto mais depois é chato quando eles se descobrem, quando se descobrem estas coisas e o tempo em que as duas Alemanhas estavam divididas e eles trocavam espiões na Guerra Fria ali numa ponte, de um lado para o outro, já lá vai. Isto agora, as coisas já não acontecem assim desse modo. Mas pronto, sabemos que a Angela Merkel também viveu do lado da cortina de ferro, portanto, neste caso nós do lado de cá. É natural que ela saiba bem como é que se faz a espionagem e porque é que é uma perda de energia. Assim, mas se vocês querem saber, perguntem-me, eu digo-vos. Que segredos é que vocês querem que a gente saiba que vocês ainda não saibam? Quer dizer, não vamos perder tempo com estas coisas. Portanto, registro ainda o facto do regresso, ou pelo menos da evolução, da espionagem na Alemanha, em que eles, à semelhança do que os russos já fazem há um ano, devido às denúncias do Edward Snowden, começaram a usar máquinas de escrever para escapar à teia digital. João. A Merkel pode dizer o que quiser, porque o problema dela é não ter espiões nos Estados Unidos, porque se tivesse espiões decentes nos Estados Unidos e tivesse a informação que os Estados Unidos têm sobre ela, não dizia que não é preciso espiar aliados. Aliás, os aliados sempre se espiaram uns aos outros, é a única maneira de terem confiança uns nos outros. É através da espionagem que fazem uns aos outros saber que os outros não estão a pensar atacá-los muito. Portanto, isso não... E isto é um fé de ver. A Merkel tem aqui uma coisa muito engraçada. É que anda a dizer há um mês que quer ser secretária-geral das Nações Unidas. E há uma ambição pessoal da senhora Merkel, que é legítima, é lá com ela, mas que começa a vir à tona. Para isso vir à tona, e está enquadrado, obviamente. Estas coisas são todas enquadradas. Há uma aliança entre Moscou e Berlim, que se vai fazendo devagarinho, e que ainda agora se viu no apoio que o Bundesbank deu à fundação do novo Banco de Fomento, fundado pelos BRIC. E as principais empresas alemãs e russas acabam de firmar na semana da final do Mundial, como diz o Letra, uma data de acordos e acordos estratégicos e de investimento entre a Alemanha, a Rússia e o Brasil. Eu não me ensaio nada, não me custa nada pensar que os Estados Unidos andavam atentos a isto e que a Alemanha percebeu que havia um furadouro em Berlim e era preciso dar cabo dele e fazê-lo regressar aos Estados Unidos, porque senão não podia fazer negócios em paz, nem com Moscou, nem com Brasília, nem com a Índia, portanto, nem com a China, neste caso os BRIC. Portanto, é óbvio que os Estados Unidos estão preocupados porque têm uma economia muito débil e querem saber o que é que os outros andam a fazer para ver se chegam antes, ou pelo menos para não perderem muito. E a senhora Merkel quer conquistar o mundo à maneira dela, através da finança, da diplomacia e dessas coisas todas. Teve que atacar rapidamente antes que os acordos saíssem, porque há muita informação, de facto, na rede, em sites especializados, que nos dizem o que é que a senhora Merkel anda a fazer. E o que anda a fazer é simples, anda atrás do lucro e do dinheirinho para a Alemanha. Portanto, a espionagem neste caso, parece-me neste caso, ter servido para isso, Paulo. Pelo que tu disseste, acho que já nem era preciso espionar, já se sabe isso tudo. Sabe-se na última semana e meia. É óbvio que isto está pensado e está a ser... Os diplomatas sabiam isso tudo. Pois, vamos já ver. A espionagem está a mudar muito, não é? Claro. Mas eu acho, quer dizer, fica a pensar até quanto é que hoje em dia ainda faz sentido nós tentarmos estar atentos à espionagem dita política, portanto, à espionagem entre países, quando eu penso que esse é um bocado
a informação que já há disponível, portanto, que já circula na internet e em todo lado, é de facto muita. E, quer dizer, os países, nós já temos um tipo de informação sobre os países e sobre o que eles vão fazer muito grande. Quer dizer, através das décadas, tem sido, portanto, a informação pública disponibilizada tem vindo a aumentar. Portanto, nós, cidadãos, e, portanto, uns países sobre os outros, temos muito mais informação. Eu acho que o problema provavelmente está na espionagem invisível, naquela, enfim, que nós não falamos, e que tem a ver com a espionagem industrial, com a espionagem científica. Eu acho que aí é que dói e que aí é que mexe esta espionagem dos países, que é sobretudo estratégica, não é? Que documentos, o que é que eles vão fazer a seguir, onde é que vão posicionar, o que é que eles pensam de mim, pronto, quer dizer, isso é tudo um bocado, faz tudo já parte da dança de salão em que a política, portanto, se transformou, se tornou, não é? Ou se calhar é essa a visão que nós temos da política, uma dança de salão, parece que eles estão sempre todos em movimento e que dali não acontece, dali não vem nada, dali não se passa nada. Portanto, eu estou muito mais, ou por outra, quer dizer, gostava de ter muito mais informação, era sobre, de facto, a espionagem industrial e económica, porque acho que essa é que, nesta altura mexe com a coisa pública. A espionagem da Europa, dos americanos à Europa, foi investigada por Carlos Coelho no Parlamento Europeu em 2001, com uma coisa chamada Echelon, que é, e ainda existe, que era o sistema americano de espiar as empresas europeias e os negócios que os europeus faziam com outros países que os americanos também tinham interesse em fazer negócios. E então, nessa altura, o antigo diretor da CIA, James Woolsey, escreveu no Wall Street Journal, no dia 22 de março de 2000, e explicou porque é que os americanos espiam os europeus. E diz assim: vamos ser sérios, senhores europeus. Deixem de atirar as culpas para cima de nós e reformem as vossas próprias políticas económicas e estatistas. Então, as vossas empresas poderão tornar-se mais eficientes e inovadoras, não precisando de recorrer ao suborno para competirem. E a conclusão em que o Carlos Coelho chegou no Parlamento Europeu é que, sim, senhor, os americanos espiam os europeus. Um pormenor curioso. O relatório foi divulgado no dia 7 de setembro de 2001. Não teve, depois, grande repercussão, porque dias depois houve o 11 de setembro de 2001. E agora, finalmente, nós estamos... Já o pó das Torres Gêmeas assentou e voltamos ao mesmo ponto onde estávamos em 2000. Voltamos pegando no que o Paulo disse há bocado da espionagem económica, sabe-se também, por exemplo, Paris quer expulsar os adidos de gestão que os Estados Unidos têm nas empresas francesas com capital americano, como a Total, a Alcatel, Technip, que são, esta Technip não a conheço, sinceramente, mas que são grandes empresas, como nós sabemos. E são empresas francesas que têm capital americano, e Paris prepara-se para expulsar os gestores ou os adidos de gestão, porque desconfiam também que estejam a fazer espionagem. Mas, em contrapartida, Paris também prepara a integração de elementos ligados à inteligência para as empresas que têm nos Estados Unidos, como o BNP ou o Paribas. Agora, este folclore público não tem nada a ver com espionagem, porque o bom espião é aquele de quem a gente nunca ouve falar, não é? Portanto, estes gajos andam aqui numa luta de eu espio mais do que tu. O Echelon era um sistema de espionagem, como sabemos, que sacava as conversas telefónicas e não sei o quê. Já não é preciso Echelon para isso. A rede permite, neste momento, com a passagem essencialmente para VoIPs e para o controle das chamadas através de computadores e de servidores e não sei o quê, já quase toda a gente pode fazer essa espionagem. E, de facto, a maior parte da informação, 98% da informação da espionagem está disponível para toda a gente. A questão agora é esta: a guerra desenvolve-se do ponto de vista económico, quando não com bombas naqueles ensaios do Médio Oriente, continua a ser muito interessante.
Só que o capital cada vez está mais disperso a nível internacional e os investimentos cada vez estão mais voláteis. Voláteis não, volúveis, minha senhora, não é? Como dizia a Andota. E estes gajos, os Estados e as grandes empresas estão em conglomerado com os Estados, não é? Estes Paribas, estas totais. Estão todas em conglomerados com o Estado e essencialmente com os partidos que são eleitos e que tomam conta do poder nos respectivos Estados, porque estas empresas prestam, ou pessoas destas empresas prestam um grande financiamento aos partidos para depois chegarem aos governos. E isto é que não há aqui um watchman desta macacada toda. De facto, tirando o Carlos Coelho com esse relatório e com outras coisas que foi fazendo depois disso, com alguma coragem. E meia dúzia de pessoas no Parlamento Europeu, aquela moça do PS, a Ana, como se chamava? Ana Gomes. Ana Gomes e não sei o quê. Há assim meia dúzia de pessoas mais ou menos preocupadas que dizem meia dúzia de coisas. Agora nós não temos a mínima noção. De antes nós sabíamos, havia blocos e os gajos metiam-se lá nos sítios, isso das máquinas de escrever até tem graça. Hoje nós não sabemos se o vírus que entrou da China, que mandou o Facebook abaixo durante meia hora, tinha a intenção de mascarar com isso a busca de informação na base de dados do Facebook, dos costumes dos gajos americanos e até de não sei quem das empresas. Portanto, a coisa é muito mais complexa, muito mais interessante, mas muito mais distante da nossa percepção. Portanto, é preciso de facto aqui um watchman tecnológico. Por isso é que eu continuo a defender que os bons hackers são os gajos que um dia mandam as finanças abaixo para saber de facto a situação fiscal daqueles que mais devem. E essa contra-espionagem hoje, eu acho sinceramente que nós a desconhecemos. Já fizemos duas rondas? Não, ainda falta eu dizer alguma coisa aqui. É verdade, diz qualquer coisinha. Só, exatamente, digo mais qualquer coisinha, digo sim senhora. É assim, quando falamos desta história do Echelon e dos sistemas da NSA, etc., nos anos 90 havia uma t-shirt, aliás, ainda se pode comprar por aí, que dizia I read your email, eu leio o teu e-mail. E era bom, os geeks e tal, aquela rapaziada das telecons, adorava comprar aquilo. Eu próprio, durante algum tempo, quando comecei com esta coisa da informática e dos computadores e tal, quando me entusiasmei com a net, também tive um servidor, portanto também tive o meu correio no meu servidor de correio, em vez de Gmail e essas coisas, e portanto também lia o correio do querido.org, que servia mais ou menos a família, 3 a 4 pessoas. Portanto, o que é que aqui preciso entender é que esta t-shirt pode ser dada a vários milhares de indivíduos espalhados pelo mundo e todos eles podem ler o correio do mundo inteiro, porque o correio eletrónico, ao contrário do outro, não é que vai fechado e, portanto, é um objeto físico que eu escrevo, mando para ti, Frederico, e tu recebes, e quer dizer, os correios apenas o transportaram. No correio eletrónico, em cada ponto do caminho, e nós não sabemos, nem a rede sabe quantos pontos do caminho é que vai encontrar, é um número, pronto, é aleatório, depende de questões como o tráfego, como a velocidade, depende de tudo. Portanto, nós nem sequer sabemos quantas cópias já do mail que eu escrevo te envio. Há imensas, há N, e portanto há N pessoas capazes de ler aquilo. Isto tem... mas porquê é que este idiota está agora a falar disto? O que é que isto tem a ver com a espionagem? Bem, tem tudo a ver, porque é a história do cardume. Porquê é que os peixes agem em cardume? É uma questão de defesa. Está bem, pronto, eles são atacados, há uns na ponta, coitadinhos, ardeu, mas a esmagadora maioria do cardume, portanto, dos peixes no cardume, escapa aos predadores, portanto, mistura-se lá dentro e tal. Portanto, é uma espécie de lotaria ao contrário. E aqui é a mesma coisa, quer dizer, havendo cada vez mais informação, há, portanto, o dispêndio de energia, de recursos a aplicar pelos Estados, pelas NSAs e pelo isso tudo, na filtragem, mesmo com o apoio de ferramentas de embaraçamento das coisas, como são as ferramentas informáticas, torna-se uma tarefa colossal. E, portanto, quer dizer, o peixe, aquele peixe específico, tem grandes possibilidades, mas mesmo grandes possibilidades de escapar, porque está no meio do cardume, e o cardume somos todos nós, e as quantidades colossais de informação que colocamos.
se vocês falarem, e recomendo-vos que façam esse exercício, com um ciberpolícia, com aquela rapaziada, portanto, da PJ e não só, que percebe alguma coisa de segurança e de cibersegurança, eles vivem aterrados. Eles vivem há 10 anos ou há 15 anos, vivem aterrados com aquilo que pode acontecer. Porque nesta história da informática tudo pode acontecer. Isto, quer dizer, como tu disseste, mas aquilo foi o quê? Não é? O vírus foi o quê? Tinha que intenção? Bem, e se tu falares com eles, eles vivem aterrados há 15 anos. E o mundo ainda cá está. Isto não explodiu numa nuvem de cabos de internet. Porque os hackers... Não, quer dizer, vamos lá ver, é a história do cardume. Isto não explodiu porque é a história do cardume. Bem, explodindo nas pontas, é isso? Exato, vai havendo aqui uma coisita, vai havendo ali outra, mas quer dizer, é impossível chegar ao coração do sistema. Não. Quer dizer, é impossível. A quantidade de recursos para isso torna a tarefa extremamente difícil. Portanto, o que é que isto tem a ver aqui com a espionagem? Tem a ver, quer dizer, nós estamos condenados a ver a não passar da superfície, e a superfície está cada vez mais longe do cerne da questão. Não sei isso. Do cerne. Do cerne. Nota final, posso dar, está dentro do tema, é a sugestão de leitura, depois é o livro que nos explica a evolução do Echelon, a continuação do trabalho do Carlos Coelho, que é o livro do jornalista Glenn Greenwald sobre o Edward Snowden, sem esconderijos, uma edição das edições Bertrand. Leia. É só para dizer que o número de seropositivos em todo o mundo aumentou para 35 milhões no ano passado. O Bruno Nogueira foi ameaçado de morte por aparentemente pessoas ligadas à tauromaquia e impedido de dar um espetáculo em Montemor do Novo, no dia 12, sabe-se agora. E substituído pelo Aldo Lima lá no espetáculo. Não é bom, não é um bom sinal. Se o Bruno Nogueira está contra as touradas, está no seu direito. Quem gosta de touradas, está no seu direito. Agora, se começamos assim com ameaças de morte e se vem escabate e não sei o que mais, não é um bom sinal que estamos a dar. Enfim, é humor, ainda por cima num espetáculo de humor, não era uma ação política contra as touradas. O espetáculo era na Praça de Touros. Portanto, a cotada continua a existir, a cotada da opinião ainda por cima. Eu acho que foi só coerente, ele vai a uma Praça de Touros, pessoas que se gostam pela tourada querem matar o touro. Ponto. É isso mesmo. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Passou-se no mês de agosto este drama cultural de um imigrante infeliz. Foi tanta ou pouca sorte, na estrada encontrou a morte quando vinha ao seu país. Do trabalho veio a casa, preparou